Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. E hoje nós vamos falar de perdas e lutos. Nós vamos a Campinas falar com Cláudia Gellernetter, que vai falar sobre esse tema com a gente. Cláudia, primeiro seja bem-vinda aqui à Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Obrigado aqui pela presença, Cláudia. Olá, queridos e queridas da Rádio Boa Nova, TV. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Eu sou Cláudia, sou psicóloga clínica e uma das minhas especialidades é em perdas e luto. Eu sou tanatóloga também. E muito bom poder estar aqui com vocês para falar sobre esse tema tão importante e que move tanta sensibilidade, como é o nome desse programa. Que bom, obrigada pelo convite, Damião. Vamos começar, então. Eu queria... Você tem até um artigo, que precisamos falar sobre o tema, sobre a morte. Vamos começar com esse tema, que você tem até um artigo, para que a gente possa estar clareando, amparando aqueles que tanto necessitam estar ouvindo uma palavra de consolo nesse instante, Cláudia. Tá certo, Damião. Bom, o artigo é Espíritas, precisamos falar sobre a morte. Ele surge pela minha percepção de uma necessidade mesmo, porque em linhas gerais, isso não é em todo local, não é com todo mundo. O que eu tenho percebido é que nós espíritas temos muita facilidade, para falarmos sobre a vida, sobre o viver, sobre conduta moral. Temos o Evangelho aí, como norteador, isso é maravilhoso. E com as obras, principalmente de André Luiz, mas não só, nós pensamos e avaliamos, estudamos a vida no mundo espiritual, não é? Então, nós temos aqui um momento e o outro momento. Mas o processo do morrer, a morte em si, tudo bem, sob o ponto de vista espiritual, a gente pode ver, por exemplo, em Obreiros da Vida Eterna, até eu li alguns capítulos que vão mostrar como é que esse processo, não é, de desligamento. Mas existem alguns temas que fazem parte deste processo do morrer e do luto, das maneiras de nós vivenciarmos, os tipos de luto que nós espíritas desconhecemos. E aí o que acontece é que muitas vezes as pessoas, quando estão vivenciando este processo, seja do luto pela perda de um ente querido, ou mesmo o luto pela perda profissional, enfim, existem perdas das mais variadas. As pessoas, quando estão passando por este processo, ou estão vivendo a própria finitude, se pegam sem saber muito bem, como experienciar, sentem medo, às vezes confundem como se fossem patologias aquilo que não é. Então, esse artigo ele nasce com essa intenção de provocar um pouquinho, porque o que nós percebemos é que sim, o tema morte ainda é um tabu social que também penetra, e por incrível que pareça, no mundo do movimento espírita. E aí, Cláudia, vamos conversar um pouquinho, para aquele que está nos acompanhando, duas situações. Como consolar aqueles que estão ao nosso lado. Então, de repente, a perda de entes queridos, e aí você tem ali a pessoa do seu lado, como consolar e mais. E é para essa pessoa, aquilo que a gente tanto ouvia, para algumas pessoas, não, se você é espírita, você entende de tudo isso. Como assim? Você não tem mais a pessoa para tocar, você não tem mais a pessoa para estar do lado. E aí, Cláudia, a gente para também para refletir um pouco mais, de quanto tempo pode durar esse luto, hein, Cláudia? Sim, muito bem colocado, Damião. De fato, existe essa ideia equivocada de que se nós somos espíritas, então nós temos que compreender tudo, aceitar tudo, e claro que aceitar sim, mas experienciar a dor da perda de uma maneira
muito tranquila, não é? Não podemos ali nos entregar para as emoções, tem que estar sempre num equilíbrio total. E não é assim na vida real, né? Porque hoje já se sabe que quando nós suprimimos as emoções, quando nós vamos ali colocando, né, num lugarzinho meio que de negação, aquilo acaba vindo à tona de uma maneira não muito boa, né? Por vários caminhos, às vezes é por adoecimento físico, enfim. Então, é preciso falar e é preciso também chorar. É preciso também aceitar que existe uma certa confusão. Às vezes, basta vir um diagnóstico potencialmente mortal, isso já gera um luto que a gente chama de luto antecipatório. Então, isso vai também atingir a quem tem as informações sobre a pré-existência e a sobrevivência do espírito, porque é uma dor colocada, e você pontuou isso, é uma dor colocada pela ausência do cotidiano, com a presença daquela pessoa, daquele ente querido, daquele ser amado, aquela pessoa por quem a gente, né, colocou investimento amoroso, né, que muitas vezes faz parte até da nossa grande missão existencial, quando somos mães e pais, e aí perdemos um filho, uma filha, enfim. Então, sim, somos atingidos pela dor, né, de não poder abraçar, de não poder tocar. E como podemos auxiliar aqueles que estão passando por esse processo? Bom, primeiro, algo que é complicado para as pessoas não é falar, né? Não é se colocar como aquele que vai trazer soluções, do tipo, não chore tanto, ou calma, ele deve estar muito melhor agora, talvez ela esteja muito bem, porque... E eu vejo espíritas às vezes dizendo, nossa, né, descansou, e não, né? Não é por aí, né? Isso não traz o reconhecimento da dor do outro. Então, o que faz a dor ser imediatamente amenizada, não é extirpada, né? Mas amenizada é o reconhecimento do outro de que ela existe, de que ela é lícita, de que ela pode estar aí, de que ela deve estar aí, que isso é humano, porque nós amamos. O amor é maravilhoso, mas a perda nos cobra, não é? Muitas vezes, porque ainda não atingimos esse estágio tão elevado assim, não é? Em que nós reconhecemos todos os passos do projeto reencarnatório de todos, então está tudo bem, agora a gente sabe que a pessoa está para ir, e isso já estava combinado. Não é? Nós estamos num outro momento. E neste momento que nós estamos, o que é preciso? Que seja reconhecida a dor. Primeiro ponto. Então, eu vejo a sua dor. Eu sinto por ela e eu estou aqui. Essas 3 pequenas frases, elas podem fazer muita diferença. Eu estou contigo, eu vejo a tua dor, eu sinto muito. E o que eu posso fazer por você nesse momento? Além de te escutar. Esse é o primeiro passo de quem quer ajudar. Às vezes as pessoas estão para ir para um velório e às vezes me perguntam, né? Cláudia, você é tanatóloga, o que eu digo nesse momento lá? O que eu falo? É só meus pêsames? Será que é só isso? Isso é um cumprimento social reconhecido, como se fosse um olá ou um boa noite. Assim como tem as perguntas sociais que a gente faz, né? A pessoa teve um primeiro filho, a gente já vai perguntar, e aí, quando vem o segundo? Isso é uma pergunta social, não é uma pergunta profunda, não é uma fala profunda. Agora, fazer a vinculação visual com o outro, estar em presença, estar em atenção e conseguir vincular-se com os olhos e dizer de todo o coração, eu sinto muito, eu vejo a sua dor e eu estou aqui com você, isso pode fazer a diferença porque o outro se percebe visto e reconhecido. E imediatamente algo vai se organizando, porque por vezes a pessoa não sabe muito bem se aquilo que ela está ali sentindo, não é, pensando, por aquilo que ela está passando, se aquilo está coerente com a humanidade dela mesma.
né? Principalmente entre espíritas, porque tem toda essa cobrança também, não é, que existe. Olha, o espírita tem que entender, enfim, né? Tem que viver essa história de uma maneira diferente, e nem sempre é assim. E aí, Cláudia, esse nem sempre é assim. Cláudia Gelerneter, que está aqui conversando com a gente sobre perdas e lutos. Aí a gente para ir nessa conversa, né? E de repente, quem está aqui acompanhando, pode, como você comentou, pode ter perdido um filho, uma mãe, um pai. E aí começa a primeira história que vem, né? Você até comentou, então, se você é espírita, não pode chorar. Mas como assim? Como é que vai viver esse momento de luto? Como viver esse momento? Vamos buscar de uma maneira, enfim, só para nos organizarmos aqui, né, nesse entendimento, na nossa conversa de hoje, vamos tentar classificar um pouquinho os tipos de luto. Tá? Porque nem todo luto é igual, Damião. Nem todo luto é igual, meus queridos, minhas queridas. Cada um vive o luto conforme a sua história e conforme a história que foi vivida com aquela pessoa que não está mais, com a pessoa que desencarnou. Tá? E mesmo o luto pela própria finitude, cada um vai viver de uma maneira essa experiência. Tá? Então nós temos, por exemplo, o luto antecipatório. O luto antecipatório é quando recebemos, por exemplo, né, um diagnóstico difícil, potencialmente mortal, ou então, como eu vivi com meu pai, a primeira grande perda da minha vida foi meu pai, quando eu soube que ele estava com Alzheimer, e depois, na experiência de cotidiano, ele foi perdendo as suas capacidades, a sua autonomia, e perdendo a sua personalidade. Essa foi uma grande dor que eu experienciei. Né? Olhar para o meu pai, reconhecer o corpo do meu pai, mas já não reconhecer ali o meu pai, que era um homem forte até então, não é? Que tinha ideias brilhantes, sempre engajado, e de repente aquele homem não estava mais, embora existisse um corpo. Então já existia um luto ali. Naquela época eu estava ainda cursando psicologia. E eu me vi sem ferramentas para lidar com o processo do meu pai, com a finitude, com o processo familiar que todos adoecemos junto, não é? Porque nós sabemos, Alzheimer, as doenças demenciais, elas não são uma doença apenas daquele parente, não é uma doença que abrange todo o sistema todo fica bastante abalado, não é? E aí que fui estudar tanatologia, fui lá para a USP, eu fiquei sabendo de um curso incrível, adorei ter feito, na Faculdade de Medicina, ali com o Dr. Franklin Santana Santos, com Dora Encontre, muitos professores, Alexandre Moreira Almeida, Júlio Pérez. Ali eu fui tomando contato com essa temática e eu fui, então, né, me instrumentalizando para lidar com a finitude do meu pai. Ali, então, nós chamamos de luto antecipatório, e muitas pessoas vivem isto, né, antes da perda. O que diferencia é que a maneira como nós vivemos este processo, né, eu e meu pai, foi muito especial, né, isso me levou a um luto que a gente chama de luto natural quando ele morreu. Então, eu estava ok, internamente ok, porque fomos lá, não é a cada susto, a cada queda, não digo queda do corpo, mas a quedas, perdas, né, de capacidades, nós fomos ali aprendendo, encontrando repertórios e demos conta. Quando ele fez a passagem, eu estava já ok. Existe o luto natural, então, como eu estou dizendo, é um luto que sim, traz a tristeza, vamos chorar, tem dor, tem receios, né, da gente não conseguir voltar para o mundo. O luto natural é assim, o mundo perde o brilho. Nós não queremos mais ir para a vida, né? É como se a vida perdesse a graça. Tudo que a gente fazia antes meio que perde o sentido lá no mundo. Mas a minha autoestima, ela fica preservada. Esse é o luto natural. Então, Freud, num artigo muito interessante, o artigo de 1914, chamado Luto e Melancolia, ele vai falar sobre isso. Então, o luto natural é
eu vou, né, sentir esta dor, não tenho vontade de fazer as coisas fora de casa, não tenho vontade de conversas, eu só quero falar sobre a pessoa que morreu, eu quero ficar em casa, eu quero chorar, eu quero estar só com pessoas que compreendam esse meu processo. Isso é luto natural. Depois de um tempo, e aí nós terapeutas, né, que trabalhamos aí com essa questão do luto, nós sabemos que tem 4 trabalhos que o enlutado ele vai fazendo, né, meio que de maneira intuitiva, mas também é preciso que haja ali um investimento, ou seja, eu tenho que reconhecer que realmente morreu, não vai voltar mais. Eu também preciso sim chorar, não é a minha perda, eu preciso falar sobre essa perda com pessoas que me são significativas, com meus parentes queridos, com as pessoas que me compreendem melhor, com as amigas que me acolhem, meus amigos. Aí eu vou começando a investir na vida de novo, não é? Como aquelas senhoras que estão ali casadas há 60 anos e aí o marido, não é? O marido morre, desencarna, e elas então resolvem fazer crochê, né? Seja para a igreja, na casa espírita, vão fazer um trabalho ali assistencial. Então, o que acontece? Aquele sentimento, aquele amor, né? Aquele fazer que ia para a pessoa amada, ela começa a investir para outras pessoas no mundo. Então, o mundo começa a brilhar de novo para esta pessoa, não é? E aí ela volta. E aí a gente diz que o luto está elaborado, mas não quer dizer que ela não vai lembrar, que ela não vai chorar de vez em quando, porque o luto também é uma companhia, né? Toda vez que tiver uma data significativa, ela vai sentir novamente. Então, esse é um luto natural, Damião. E assim, nem sempre isso dá certo. Às vezes o luto se complica, a depender da história de vida, da história de relação, como essa pessoa já viveu os lutos anteriores, as perdas, né, que teve antes em sua vida. A depender de uma série de circunstâncias, se o relacionamento era bom, se não era bom, não é? Se existiam culpas, remorsos ali envolvidos. Enfim, a pessoa pode abrir o que a gente chama de luto complicado. Antigamente se chamava luto patológico, agora é luto complicado. Aonde, e aí você falou de tempo, né, Damião? Essa vivência pode se estender muito. E qual é o marcador que a gente então fica atento? Quando a pessoa fica mais deprimida, quando ela perde a autoestima. Esse é um grande diferencial entre o luto natural e o luto complicado. Então já não é mais o mundo que não tem valor, é a pessoa que entende que ela não tem valor. E aí sim nós vamos tratar, porque aí pode se abrir uma depressão, uma síndrome importante, uma síndrome depressiva, e aí vai precisar de ajuda profissional e, por vezes, de ajuda medicamentosa também. Tá? Tem muitos outros tipos de luto, tem o luto coletivo, tem o luto negado, tem o luto interditado, por exemplo, a pessoa vivia um relacionamento com alguém, esse alguém era casado, tinha uma família, ela não pode contar para as pessoas sobre essa perda, ou então um aborto provocado, que também não é socialmente não é aceito, então a pessoa não tem para quem dizer, para quem falar também dessa dor, né, da sua perda gestacional, embora tenha sido provocada, sabemos que ela gera uma série de complicações psíquicas, não é? Então, esses tipos de vivências podem levar aí a um luto complicado também, Damião. E desses temas todos que você foi abordando, eu queria que você falasse de um deles também, que também é um tabu, né? Que é o suicídio, porque aí aquilo que fica para os familiares que ficam, aquela coisa, o que eu poderia ter feito e que não fiz, Cláudia? É muito triste, Damião. Sempre que me chega a notícia de um suicídio, eu me sinto um pouco fracassada também. Né? Eu acho que socialmente nós fracassamos quando o suicídio acontece. Não chega a ser uma mistanásia, que eu também posso explicar esse conceito para vocês daqui a pouquinho, mas quero focar mais, né, nessa questão do suicídio. Mas é muito sofrido, porque nós sabemos que a cada 10 suicídios, 9 ou até mais, né? Dependendo do caso, 9 poderiam ser evitados. Porque muitos
né, mais de 80% dos casos estão ligados a síndromes psiquiátricas, a doenças mentais que são tratáveis, podem receber tratamento. Eu aprendi essa dura lição no meu curso de tanatologia com o Cassorla, um professor aqui da Unicamp, já desencarnado também, especialista em suicídio. Roosevelt Cassorla, em uma de suas aulas, ele nos explicou que nenhum suicida quer cometer o suicídio. É preciso que nós saibamos disso. Né? Não, o que ele quer de fato é o alívio para a sua dor, o alívio para o seu sofrimento. E tem a ver com o que eu disse lá atrás, sobre aquele momento, né, até do velório que eu comentei com vocês, em que nós estamos nos vinculando verdadeiramente, alma a alma, numa situação de dor, quando nós nos colocamos com vínculo no olhar e dizemos: eu estou aqui, você não está sozinho, não é? Por mais que a pessoa, não é, tenha uma personalidade difícil, complexa, né? Nós temos várias aí distúrbios de personalidade, transtornos de personalidade, nós sabemos disso, não é fácil lidar também. Mas, além da ajuda profissional, nós podemos também estar ali, não é? Junto, perto. É preciso tomar cuidado, muito cuidado, não é? Com os julgamentos precipitados. Né? Depressão é porque não trabalha tanto, que se trabalhasse não tinha tempo de deprimir. Essa pessoa está querendo morrer com tantas bênçãos que ela recebe, ela só tem um lar, né? Tem aí, não falta nada, não falta comida no prato. Precisamos tomar muito cuidado, porque a dor existencial, muitas vezes, ela não tem ligação com a experiência material. A dor existencial é de cada um, e nós não podemos e jamais saberemos aqui, não é? Nessa experiência, a profundidade, a gênese, né, daquela circunstância que a pessoa está vivendo. Então, por outro motivo que Jesus nos recomendou, olha, não julga jamais. Né? Chico também falava tanto disso para a gente. Puxa, não julga, só esteja, só olhe, veja, esteja e ouça, não é? Ouça, acolha, confie. A pessoa, todos nós temos aquilo que Viktor Frankl, o grande psiquiatra austríaco, né, de Viena, ele escreve em seus textos sobre logoterapia, escreveu, né, em suas obras, ele dizia: todos temos uma dimensão de transcendência, chamada dimensão noética. Todos, humanos, nascemos com uma dimensão que não adoece jamais. É lindo saber isso, não é? É lindo. Mas essa dimensão, ela precisa ser acionada, ela precisa ser vista, ela precisa vir à tona. Às vezes os problemas são grandes, a pessoa não se sente amada. Aliás, a maior dor, não é? A dor do não pertencimento, do não reconhecimento de valor. Nós somos espelhos uns dos outros. Né? Quando eu olho para alguém e eu vejo a luz desse alguém e eu conto para esse alguém a luz que eu vejo, então este outro tem maior facilidade de reconhecer a si mesmo. Porque somos seres sociais, nós só somos humanos em sociedade. Né? Se não estivermos inseridos numa sociedade, gente, nós não aprendemos a andar, a falar, a pensar, não aprendemos um monte de coisas. Precisamos do afeto, precisamos do amor. Mas a grande questão, não é, Daniel, queridos, todos que me escutam nesse momento, a grande questão é que, por vezes, nós estamos tão feridos que não estamos em condições de acolher aquele que sofre. E aí nós temos uma questão a olhar. Então, para onde nós vamos olhar? Vamos olhar só para aquele que sofre? É preciso, não é? Olhar, reconhecer, perceber as próprias feridas, as próprias dificuldades no amor, na relação, não é? Consigo mesmo, na própria história, geralmente de infância. Isso quando nós, né, não temos coisas, e geralmente temos, né, muito mais antigas. Sanar essas feridas
E aí sim estaremos mais disponíveis para o amor, para a entrega junto ao outro. Não quer dizer que vamos resolver tudo e só depois vamos auxiliar. Não. Às vezes nem temos esse tempo, não é? Mas é preciso que o cuidador também se cuide. Então, estou falando de muitas coisas ao mesmo tempo aqui, né? Eu entendo isso. Entretanto, parece simples, mas exige de nós muito alto amor também. Não é? Vamos aí focalizando, de certa maneira, o ápice, né? Ou vamos dizer aí, o grande ponto de ouro, não é? Da Torá, do Novo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, é disso que nós estamos falando. Né? Deus nos habita, Deus é imanente, é transcendente, está aqui. Mas para que eu possa amar e acolher, eu também vou precisar me cuidar. Então, voltando à minha fala lá atrás, quando eu ouço falar em suicídio, me dói, sinto que é também um fracasso meu, um fracasso nosso enquanto humanos, não é? Porque ainda temos dores não visitadas, não acolhidas, não solucionadas, e por isso fazemos feridas nos outros e também não conseguimos acolher. Então, em resumo, somos vítimas de vítimas de vítimas. Mas temos sim, né, condições e podemos, não é, alterar essa história através do autocuidado e do amor. E aí, ampliando um pouco mais, Cláudia, a gente para, né, e fica essa história aí. Estamos falando de perdas, de lutos. E aí você tem, e quantas vezes você que trabalha com isso, você já deve ter visto muito isso, dessa história de viver o luto, quantos pais enterram seus filhos e esquecem, né, que tem outros filhos para serem cuidados, hein, Cláudia? Sim, sim. Então você me faz lembrar, eu atendo, né? Alguns pais me procuram por causa dessa minha especialidade em perdas e luto. E você me faz recordar um caso, né, que passou pela minha clínica, de pais muito queridos, não é? Em verdade, eles tinham um único filho. É um menino de 8 anos, né, que teve um aneurisma e morreu quase que de maneira instantânea. É uma morte abrupta. Eles abriram, claro, né, um luto muito difícil. E a dificuldade ali era que um chorava num canto, né, sozinho, e enquanto a mãe, né, então o pai chorava num canto sozinho, enquanto a mãe tentava chorar a sua dor, e o pai, com medo que ela deprimisse, negava a ela, né, a possibilidade de se expressar, de expressar esse luto, de viver esse luto mais intensamente. E o que acontece, muitas vezes acontece, é que o próprio casal ele começa a se desconectar. Aliás, é um índice elevado, né? O número de separações é muito grande quando perde-se um filho. Então, o meu primeiro trabalho, nesse caso, foi, não é, trazer ali, né, aos dois a consciência da necessidade de cada qual expressar a sua dor, a sua maneira, e juntos, de preferência, não separados. Essa é uma história. Outros pais, não é, vivendo também a sua dor, uma dor, acho que é a pior dor, né, eu costumo falar, é uma experiência muito, muito difícil, e que não tinham ali, né, reserva afetiva para o filho que ficou. Né? E o filho que fica, muitas vezes, se torna um órfão de pais vivos, pais presentes, mas afetivamente estão ali totalmente indisponíveis por conta da dor. Né? Os pais precisam de ajuda, precisam se ajudar, não é? E é preciso mesmo fazer este movimento de contar para o filho que ficou, quando é possível, né? Quando a criança, por volta dos 6 anos de idade, ela já tem total capacidade de reconhecer as 3 dimensões da morte, as 3 dimensões do tema morte, não é? Que é a universalidade,
a irreversibilidade e a não funcionalidade. Então, universalidade, todos morremos. Todos vamos morrer. Irreversibilidade, não dá para desmorrer, né? A pessoa vai voltar, o meu irmãozinho vai voltar, a minha irmã vai... Não. Né? E não funcionalidade, morreu, o corpo para de funcionar. Nós estamos falando sempre aqui nessa dimensão material, certo? Então, a criança já tem condições de compreender. É importante que os pais conversem com esta criança. Né? Ah, mas ainda não está numa faixa etária onde isso é possível. Então, nós vamos usar um recurso chamado biblioterapia. Nós vamos contar historinhas aonde ali a morte, não é? Ela surge, né? Por exemplo, na Mamãe Ursa, né? Tá lá o ursinho, a Mamãe Ursa morre, o ursinho passa por grandes dificuldades, ele tem saudade da mamãe, mas aí vem uma amiga raposa e auxilia, e de repente chega um macaquinho também e ajuda, e aí com o tempo esse ursinho consegue, né, seguir na vida, apesar de ter saudades da mamãe. A criança, ela vai se vincular a esse personagem por uma identificação, e ela vai viver essa catarse, essa dor ali do personagem, e depois ela vai percebendo que se o personagem recebeu ajuda, recebeu apoio e deu conta, ela vai internalizando, vai colocando dentro do coraçãozinho dela, então eu acho que eu também dou conta. E tudo isso vem por uma maneira, não assim, né, como eu estou dizendo para vocês, de uma maneira tão racional, mas isso vai acontecendo através das historinhas. Então é importante que estes pais, primeiro, reconheçam que precisam se ajudar entre eles, né? Muitas conversas, é preciso falar bastante a respeito, chorar, né? Por vezes é preciso, não é, que busquem um auxílio profissional, umas conversas, enfim, tem profissionais que são especialistas no assunto, que vão poder ajudar. E sim, né, voltar-se, apesar de não estar, não é, nem com vontade, né, de brincar, de conversar, nada, mas que possa conversar com este filho que ficou. Eu estou sofrendo, tenha paciência comigo, ainda está difícil, eu ainda estou triste, mas isso vai melhorar, isso vai passar, nós vamos conseguir juntos. Imagino que para você também está sendo muito difícil, eu quero te ouvir, eu também quero saber da sua dor. Que dor é essa? Que tamanho de dor é essa? Como é que está sendo para você essa experiência? Estas trocas honestas, abertas, com o coração presente, né, sem máscaras, elas fazem muita diferença. Muita diferença. Nem sempre as pessoas conseguem. Então, com um auxílio, isso é mais possível, Damião. E é importante, né, quando a gente está aqui falando de perdas e lutos, né, Cláudia, esse desafio, né? Por isso é importante, quanto é importante, falar sobre o tema, porque, e você mesmo disse, né, eu falo muito isso, do exemplo do Setembro Amarelo, cada caso é um caso, você também trouxe, cada luto é um luto. Então, é esse desafio, o quanto é importante falar, como estamos fazendo hoje, conversar sobre o tema, hein, Cláudia? Muito importante, Damião. Costumo falar uma coisa nas minhas palestras que acaba trazendo risos aí no público, mas é pura verdade. Tá? Vou contar para vocês também. Eu tenho um kit velório na minha casa, que tem já uns 14 anos que está feito, e todos os anos, no começo do ano, eu reviso esse kit velório. Do que se trata? É uma caixa, onde ali eu deixo cartas para as pessoas da minha família, para amigos, na casa espírita onde eu atuo, não é? Aliás, tenho amigos em muitas casas espíritas, é uma bênção, né? A vida me presenteou com muitas pessoas incríveis. Eu deixo ali textos, eu deixo ali como eu gostaria, né, que tratassem o meu corpo, como eu quero que seja o caixão, como é que as minhas coisas, né? Olha os livros, o que vão fazer, tá? Não é por mim, é para facilitar, né, aos parentes que ficam, né? E tem que passar por esse processo tão difícil, né, de velório, de enterro e tudo mais. Então, tem ali o meu kit, tá? Agora, este kit,
Ele não é uma caixinha preta que as pessoas só vão descobrir o que tem lá dentro depois que abrirem. Não, nós conversamos sobre isso aqui sim no jantar, né? Eu tenho uma filha que é médica e é médica paliativista. Ela também está absolutamente dentro da área e tem um filho formando agora, né, também psicólogo, que, enfim, meu marido, nós conversamos bastante, né? Nós esgotamos praticamente o assunto aqui. O que eu gostaria, o que eu não gostaria, o que eu tenho, qual é meu medo, se tenho receio, né, como é que é para o outro, né, a forma como eu me expresso, tudo isso é conversado, é ponderado. Tem várias funções essas conversas em família, não é? Primeiro que estamos lidando com realidade, não é? A realidade é, todos vamos desencarnar. Aliás, gente, está lá, né? Túmulo do Kardec, é a frase, né? Viver, né? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Estou dizendo o seguinte, ó, nasceu, vai morrer, não é? Não podemos negar, não é um fracasso. A morte não é um fracasso. As pessoas às vezes pensam, mas fez tudo tão direitinho, meu Deus, e morreu. Tinha que morrer. Nós todos temos que morrer. O fracasso não está no desencarne, o fracasso está numa vida sem sentido, numa vida onde nós não conseguimos, não é, encontrar os nossos talentos, colocá-los a serviço da vida, a serviço do mundo, onde nós não conseguimos olhar para dentro, tratar as nossas próprias dificuldades. Isso é uma vida, isso é um grande problema, né? Desencarnar não é um problema, ele é uma realidade, não é? Tem um livro incrível do querido Herculano Pires, não é, que é Educação para a Morte, eu sugiro a leitura, aonde logo no começo ele vai dizer é preciso educarmos-nos para a morte. Por quê? Porque quando nós pensamos e falamos sobre a morte de uma maneira natural, não quer dizer que eu quero morrer, viu, gente? Eu adoro viver, amo esse planeta, eu quero voltar para a Terra, muitas vezes, se me permitirem, eu acho incrível esse planeta. Não quero, não tenho pressa, ok? Mas vai acontecer. E suspender um pouco, não é, esse julgamento da morte como inimiga, e como dizia Rubem Alves, colocar a morte como uma conselheira. A morte é uma conselheira para que a gente possa olhar para a vida, com que qualidade a gente está vivendo. Vale a pena mesmo manter essa briga ad eterno? Vale a pena sair de casa chateando alguém? Romper com pessoas que são importantes? Vale a pena mesmo a gente brigar no trânsito? Sabe? Se nós só temos ali, não sabemos quanto a gente ainda tem de parafina para queimar, não é mesmo? Poxa, então vamos buscar viver com alegria, com esperança, qualidade de vida mesmo, qualidade nas relações, não é? Isso não quer dizer, não estou falando dos aspectos materiais, não é? Nada contra o conforto, mas muito a favor da harmonia íntima. Isso é uma vida de sucesso, uma vida com sentido. Morre bem quem viveu bem. Falar sobre tudo isso, não é, nos ajuda, não é, primeiro, a trabalharmos o medo que muitos têm, não é, a trabalharmos questões que a gente nem sabia que tinha dúvidas, que tinham receios, que tinham, não é, dificuldades internas. E é falando, Damião disse muito bem, é falando que a gente vai, então, aí, desconstruindo, saindo da ignorância, entrando no outro patamar de saber, para nós podermos viver aquele momento que precisaremos viver da melhor maneira possível. As pessoas às vezes falam assim, eu vou viajar, estou indo para o Guarujá, né? E aí, o que eu vou ter que levar para o Guarujá? Nossa, eu vou ter que pôr tal coisa, eu tenho que colocar biquíni, tá, na mala. Estou me preparando para uma viagem. Pode ser que a viagem não aconteça. Já aconteceu isso com vocês? Uma viagem, organizar tudo e de repente, puf, deu certo. A viagem não aconteceu, o carro quebrou. Pode ser, mas eu estava preparada com a mala para viajar, não é? Agora a morte, gente, essa vai acontecer. Não vai ter erro, vai acontecer mesmo. É preciso que nós nos preparemos para ela, não de uma maneira mórbida, não de uma maneira, não é nada disso, ok? Simplesmente com dados de realidade, não é?
para que a gente possa ter também um bom viver. É lindo essa oportunidade que a gente está tendo com a Cláudia Gellernetter aqui com a gente, ela que está em Campinas, né? E falando sobre esse tema. Com nossa conversa vai passando tão rápido, e já estamos quase chegando no finalzinho do programa, eu te deixo esse espaço para a sua mensagem para aqueles que estão nos acompanhando. Cláudia. Você já deve ter percebido, né? Falei que mesmo aqui, né, tocando num tema tão sensível, né, de tanta sensibilidade, que é o morrer, que é a morte, eu não quero romantizar também. Eu mantenho aqui essa alegria junto a vocês, mas eu acho honesto não romantizar. Por vezes o processo de morrer é muito doloroso, é muito difícil, né? Nós poderíamos falar aqui por horas e horas, né, para podermos falar no que realmente são cuidados paliativos, como é que a gente pode realmente acolher de maneira mais especial toda a família. Nem sempre o processo é vivido, né, de maneira suave. Tá? Então, é preciso que a gente tenha os pés no chão, que a gente se instrumentalize até onde nós pudermos e que a gente se informe a respeito das coisas. Então, eu vou deixar aqui essa provocação, né? Às vezes as pessoas falam, não tem mais o que fazer, então vamos chamar o médico paliativista. Isso é um grande erro. Tá? A equipe de cuidados paliativos, ela deveria entrar na nossa história no momento do diagnóstico. Então, a pessoa recebeu lá, olha, estou com um câncer, enfim, um tumor, tem esse nome, tem esse sobrenome, potencialmente mortal, pode ser que eu cure. Está na hora de chamar cuidados paliativos? Sim, eles podem nos ajudarem muito, tá? Porque esta área da medicina, ela não é só voltada para os últimos momentos, né, que nós chamamos do moribundo, né, da pessoa em finitude. Não, pode atuar muito antes, né? Uma equipe multidisciplinar é muito interessante. Então, a minha provocação tentem conhecer mais, tentem ler mais. Tem muitos materiais incríveis já disponíveis na internet, é uma bênção, para que a gente possa aprender um pouco mais a respeito. Tá bem? Olha, Cláudia, obrigado, gratidão por essa oportunidade. A gente está conversando um pouco sobre perdas e lutos. Muito obrigado, gratidão e até uma próxima oportunidade, Cláudia. Até, eu que agradeço. Um abraço apertado para todos vocês, para você também, Damião. Obrigada. Obrigado. Nós conversamos com Cláudia Gellernetter, que falou sobre perdas e lutos. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade, que você acompanha todas as semanas da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, no YouTube Tatiana Benites, as emissoras da FEAL e também com a Tatiana trazendo no YouTube Tatiana Benites. Gratidão, gratidão, gratidão e até a próxima semana. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.